Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a origem do natureza e mecanismo na criação do universo, sempre na ótica espiritual. Na semana passada, nós estudamos o conjunto de virtudes e hoje vamos começar a estudar as virtudes em cada centro de força, né? Hoje é o Epigasta, onde atua a energia do Apas. Então, Fortaleza é um aspecto do Eter-Apas, e nós vamos estudá-la. Diz o seguinte: Fortaleza é a consciência da força moral, é a certeza, a convicção das energias que constituem o seu ser e que estão sendo atuadas pela sua consciência maior, seu divino ajustador, que está dentro de você, dirigindo o seu destino na busca da perfeição. A força moral é o conhecimento interior das forças atuando como leis, interagindo como energias semelhantes da natureza externa e sendo atuadas pela ação do espírito, seu divino ajustador, e cuja força é a manifestação dessas energias que o levam conscientemente a sentir e seguir este roteiro, tomando atitudes dentro das normas estabelecidas pelas leis divinas. A manifestação mais aperfeiçoada do éter Apas em seus aspectos, que constitui o plexo epigástrico. É a manifestação. Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, e a manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiros das energias dos elementos que compõem o organismo do homem, aos poucos vão se aperfeiçoando, tornando-se mais sutis, mais perfeitas, colaborando para a formação dos sentimentos elevados e suas qualidades racionais, transmutando vícios em virtudes. Em cada manifestação de uma virtude, participam vários centros de forças. O plexo epigástrico, que corresponde ao loca apas ou o boloca, é alimentado pelo éter apas e é constituído das formas do sistema digestivo, emitindo todas as suas energias aos órgãos do abdômen. Ele tem ligação em ordem ascendente com o plexo cardíaco, ligando o estômago e se estendendo em ordem descendente até a parte do fígado. Participa manifestando a consciência da força moral, a certeza, a convicção das energias que constituem o seu ser e que estão sendo atuadas pela consciência maior que está dentro de si, dirigindo o destino na busca da perfeição. O plexo cardíaco emite todas as suas energias aos órgãos do sistema circulatório. A função é manifestar todas as vontades. É ele que faz manifestar todas as vontades do espírito. Em ordem ascendente, liga-se ao plexo braquial, vindo depois unificar-se ao chakra coronário. As energias mais sutis do éter rapas, emanadas pelo plexo epigástrico, as vibrações que chegam à mente através dos sentidos, as vibrações que ficam gravadas nos centros inteligentes do chakra coronário e as impressões do perispírito chegam ao chakra umbilical, tornando reais os prazeres e sensações do homem, passando a atuar diretamente no plexo cardíaco, fazendo manifestar a vontade. Está aí a mensagem de hoje, né? Essa virtude, uma das, e nós vamos analisá-las de acordo, né, sempre com a origem, né, como prevê o curso, a origem de tudo, né, a natureza e o mecanismo de tudo.
Então, onde está a origem, né? Onde está a origem dessa, desse sentimento, dessa energia, dessa vibração que transmite essa sensação, que transmite esse sentimento ao homem e que o leva a agir de acordo com essas energias, com elas, né? Tá certo? Então diz assim, né? Ela é a consciência da força moral, quer dizer, essa força moral, como diz aqui, é o conjunto de todas as energias, né, já com alta vibração, onde transmite sentimentos mais aperfeiçoados, já mais que está em sintonia com energias de vibrações mais elevadas do universo, porque nós estamos assim. Cada centro de força nosso, a energia que está libertada dele já está liberada pela ação do trabalho que a gente, né, como ser humano, né, vai descondensando cada centro de força, liberando essas energias. Essas energias são utilizadas para o trabalho, mas elas estão em sintonia, né, com energias do universo. Então, quanto maior for a vibração, né, a velocidade vibracional das nossas energias, maior é a nossa consciência, mais consciente, perdão a redundância, né? Mas o ser humano ele vai vendo com mais clareza, né, as coisas que não estão de acordo com as vibrações, né, as normas estabelecidas pelas leis do universo, né? Então ele já vai ficando com uma consciência maior, uma clareza nos seus sentimentos, e a gente sabe que são essas vibrações que faz com que a gente, ser humano, como ser humano, haja, né? Haja de acordo com elas, tá certo? Então, ele diz assim, essa força moral aqui dá a ele a certeza, a convicção, né, dessas energias de velocidade vibracional mais elevada, né? Então, dá esta consciência, esta convicção ao ser humano a agir de acordo com elas. Estão lembrados? Então, nesse caso, nessa circunstância, né, o, a a vontade do ser humano, né, está maior do que a vontade da, da vibração, no caso, quando nós estudamos o orgulho. Lembram? Então, vamos botar a nossa amiguinha aqui, certo? Então, nós dissemos que no orgulho são baixas vibrações, né? E que a vontade do homem era essa amplitude aqui, que é a energia potencial, ou energia da vontade, e que o vício tinha uma vibração mais elevada da vontade. Quer dizer, a vontade do vício era mais forte do que a vontade do homem. Então, dominava ele, né? Ficava viciado. Mas agora, com a evolução, né? Com a aceleração dessa velocidade vibracional, passou para a média e agora está na mais alta vibração, certo? Então, o que é que acontece? A, a vontade do homem, a vontade do homem agora é maior do que era antes, né? A vontade era esta aqui e agora está bem maior do que a vontade anterior nessa vibração. Quer dizer, a vontade nessa vibração que nós estamos aqui, que é maior do que essa daqui, então a vontade vai ficando mais forte, né? E o vício vai enfraquecendo. Por quê? Porque o vício vai perdendo energia
ela vai se descondensando, né? Então ele vai ficando mais fraco. E esse estado aqui da vontade do homem, né? Nessa alta vibração, que dá a ele essa, né, fortaleza nas atitudes, né? Resiste mais né? Ele não se deixa levar mais por vibrações né, baixas no seu organismo, né? Não se deixa levar mais por conselhos de alguém, né? Ou pessoas que induzem outra ao erro, né? Porque, em consequência do aumento dessa velocidade, né, que vai desenvolvendo, né, essa sensação nele, essa atitude dele, né, vai desenvolvendo, vai também equilibrando nele a razão, tá certo? Porque quando a vibração é baixa, né, ele fica, ele fica suscetível a essas vibrações baixas, que são vibrações do vício. Nós falamos que estamos estudando o epigástrico, né? Mas todos os centros de força estão também atuando. E em todos os centros de força tem as energias, né? Todos os centros de força têm esse aspecto, tem um aspecto, né? Que isso aqui serve de padrão, serve para todo mundo. Tem um aspecto, né? Por exemplo, no cardíaco, estas vibrações aqui é um aspecto de cólera, tá certo? Aqui, esta vibração mesmo, já no Vayu, tem um aspecto já diferente, com as baixas e altas vibrações. No braquial, que é o prana, tem um aspecto também, que a gente vai estudar, de baixa vibração e de alta. Quer dizer, em todos eles tem essas mesmas, cada uma deles tem um aspecto, né, que provoca uma sensação, um sentimento na gente, no ser humano, que o ser humano passa a agir de acordo com esses impulsos de baixa vibração, de média ou de alta, tá certo? Então, nós estamos, né, enquanto a gente não adquire o equilíbrio da razão, veja bem, o que é a razão? Né? A razão mostra de onde surge aquela atitude, aquela ação, aquele movimento, na verdade? Então, quando a gente vai equilibrando a razão, aí nós estamos vendo a origem, né? Isso é simultâneo, né? Vai aumentando a vibração, vai aumentando a vontade do homem, vai ficando mais forte em relação, né, a esse aspecto, e a gente vai adquirindo a razão, porque a gente vai descobrir a origem, né? Qual é a origem desse sentimento que eu tenho, né, de orgulho, né? Qual é a origem dele? Nós temos, é nesse aspecto aqui que tem essa vibração baixa que causa essa sensação, e esses impulsos levam o homem a agir de acordo, né, com o que está, né, registrado, né, nessas vibrações, tá certo? Então a gente vai equilibrando a nossa razão, né? A gente vai tendo a condição, né, de ver a origem de tudo, não só internamente, né, que nós estamos estudando aqui internamente, mas na natureza externa, como está aqui, né? Natureza externa. As pessoas, né, vamos considerar nessa natureza externa essas energias, né, como sendo né, de vibração de pessoas, né? Então, as baixas vibrações dessas pessoas elas podem induzir em um ou outro aspecto, tá certo? O ciúme, por exemplo, né? Então, a inveja. Então, essa criatura pode induzir a uma outra pessoa que está causando ciúme e inveja nela, a manipular esta pessoa, né?
fazer com que essa pessoa vá perdendo, né, vagarosamente, vá perdendo a sua consciência, a sua de ser, né, a sua confiança naquilo que você é, naquilo que você está fazendo, tá certo? Então, e quando acontece isso, né, com uma pessoa que é invejosa, que está tentando manipular aquela pessoa que está causando inveja nela, e a pessoa que está sendo vítima aceita, vai aceitando isso, é porque esta pessoa que está aceitando ainda não tem o equilíbrio da razão. Porque se tivesse, aí vem o quê? A intuição. Aí vem a razão, a origem. Bom, ele com a razão equilibrada, ele diz assim, a intuição viria. Ah, essa pessoa está fazendo isso, né, por ciúmes, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu sei. Eu não tenho dúvida disso. Então, tudo que ele está dizendo não me atinge, não é comigo. Eu não aceito esse presente, certo? Então, eu lembrei agora, né, tem uma passagem de Buda, que ele vai caminhando por uma estrada com né, as pessoas que o seguem, né, os amigos dele. Então, surgiu na estrada, em frente a ele ia andando com o pessoal, aí surgiu um cidadão e começou a xingar ele, dizer impropérios, né, criticando ele, e ele ficou parado, e o sujeito só gesticulando e espumando, xingando ele de todo jeito, e ele calado, não disse nada. Quando o camarada terminou com tudo isso que saiu, né, gesticulando, ele continuou caminhando, sem dizer nada. O pessoal que estava com ele, né, os discípulos dele, no caso, pararam. Teve um que disse: Mestre, para aí, vamos conversar aqui. O cidadão chegou e disse uma porção de coisa para você, e você ficou com essa cara aí de inocente, não disse nada, ele saiu caminhando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Ele disse assim: ó, quando uma pessoa lhe dá um presente e você não quer aquele presente, o que é que você faz? Aí o cara disse: eu não aceito. Ele disse: foi o que eu fiz. Percebe? Então o sujeito falou tudo aquilo para ele, mas ele, com a razão dele equilibrada, ele viu que tudo que aquilo o cidadão estava falando, não atingia ele. Ele não reagiu. Estão percebendo o que é o equilíbrio da razão? Certo? Isso tem a ver com fortaleza, que é a consciência, né, dessa força moral que já não permite que a pessoa cometa determinados erros. Está certo assim? Então, olha só, a fortaleza é a consciência da força moral, é a certeza, a convicção das energias que constituem o ser, constituem ele, né, como ser, e que estão sendo atuadas pela sua consciência, olha a consciência, a razão, a inteligência, né? Lembra disso? Então está agindo com a consciência, com a inteligência, com a razão, né? Dele e a consciência maior, o seu divino ajustador está dentro dele, dirigindo o seu destino na busca da perfeição. Bom, ele está agindo desta forma, está em ressonância, em consonância com o divino ajustador dele. O divino ajustador tem essas energias, né? Ele está em sintonia, né? Essa consciência que ele tem aqui agora tem uma determinada velocidade vibracional que está em sintonia com a velocidade vibracional do espírito que está nele. Estão percebendo? Estão percebendo como é o equilíbrio? Né? Então ele diz assim: a força moral é o conhecimento interior dele, né? Das forças atuando como leis. Né? Essa parte aqui, né? Que é do divino estado, e é dele também. Né? Atuando como leis, interagindo, né?
com energias semelhantes, tanto da natureza externa e sendo atuadas pela ação do Espírito, seu divino ajustador, e cuja força é a manifestação dessas energias que o levam conscientemente a sentir e seguir este roteiro, tomando atitudes dentro das normas estabelecidas pelas leis divinas. Veja bem, quando ele está dizendo aqui, né, a natureza externa, né, com energias semelhantes à natureza externa, quer dizer que o centro de força dele, todos os centros de força, ou não todos, alguns, né, depende, né, estão interagindo com o universo. Quando ele fala que natureza externa é o universo. Estão percebendo? Então, o nosso centro de força não é como se fosse a condensação da energia somente que ele estava isolado de todo o universo, de toda a natureza, fosse uma partícula ali isolada. Não. O nosso centro de força, como a gente sempre faz essa, né, comparação, é como uma pedra de gelo na bacia d'água. Quando o gelo vai derretendo, a água vai, né, se misturando com a água que está sendo, né, libertada do gelo, ela vai entrando, né, entrando em sintonia, ou assumindo o mesmo ambiente, se misturando naquele ambiente, tá certo? Então, tanto faz a água que era do gelo, como a água da bacia, eles são a mesma coisa. Então, o nosso centro de força, no caso aqui o Epigácio, que é o APAS, o APAS, esse centro de força, né, que é o plexo, a energia que está sendo libertada dele está se integrando à energia APAS do universo. Agora, essa energia que está sendo libertada pelo nosso centro de força é energia consciente, porque quando foi condensado pelo espírito, foi energia inconsciente. Lembra? Veio evoluindo de Deus até o mineral inferior, sem consciência. Mas agora ela está descondensando e realizando trabalhos. Então está adquirindo a consciência daquele trabalho realizado, né? Quando ela se mistura à energia APAS do universo, ela já é energia consciente. Ela já está, e a diferença que tem é que a energia inconsciente está evoluindo e a energia consciente está evoluindo. Estão percebendo? As vibrações, uma baixando a vibração e outra elevando a vibração. Tá? Então, diz assim, a força moral é o conhecimento interior, é a razão, né? Tá certo? A origem de tudo. Então, eles têm, a minha origem é das energias, minhas energias que estão interagindo com a energia do universo. Estão percebendo assim? Nós não temos esta consciência ainda, porque, como eu venho falando, nós estamos, né, vivendo num mundo, né, no planeta Terra, em universos, né, criados por esse grupo que vem querendo dominar o planeta há milênios. Eles estão aqui já fazendo isso e que nos escravizou. Então, nós estamos vivendo de acordo com os sistemas que eles criaram. Nós agimos de acordo com as leis que eles criaram. Então, nós agimos, né, a gente faz tudo de acordo com as vibrações que eles condensaram, as energias que eles condensaram para criar esses sistemas
onde nossa mente, né, está impregnada dessas leis, né, por exemplo, né, as religiões. Deus criou as religiões? Não, eles criaram. Deus criou os partidos políticos? Não, eles criaram. Deus criou o sistema bancário, econômico, essas coisas? Não, eles criaram. E nós estamos escravizados desse sistema todo, percebem? Então a gente não se vê como energia que somos, a nossa realidade. A gente não se vê por quê? Porque nós estamos onde a nossa mente está. E a nossa mente está impregnada dessas formas, dos sistemas que eles criaram. E cada mente, cada uma pessoa, a mente de cada uma pessoa é um mundo onde aquela pessoa vive. Está entendendo? Então, tem pessoas que têm tal religião, outra religião, ou não tem nenhuma, ou tem um partido político, ou outro partido, ou outro. Cada pessoa dessa tem um mundo, vive em um mundo particular, né? Criado pela sua própria mente, de acordo com o que eles colocaram para a gente escolher, os sistemas que estão aí. Então, em consequência disto, né, nós não temos consciência de que somos, né, essas energias, né, tá? É o conhecimento interior das forças, ou seja, das energias que somos nós, tá certo? Essas que somos nós. Isso aqui é uma autodescrição nossa. Eu sou isso, né? A minha força moral é o conhecimento que eu tenho de que eu tenho essas energias, essas forças, né, como leis universais, que estão interagindo com energias semelhantes do universo e que estão sendo atuadas pela ação do Espírito, que é o meu divino ajustador, que está em mim exatamente para me libertar disso, para não deixar eu cair nessas tentações, né? Mas que eu tinha o livre-arbítrio, ele não podia fazer nada, né? Mas que nós estamos aqui, ele dizendo assim, olha, na medida em que você vai aumentando a sua velocidade, a velocidade vibracional do seu centro de força, que você vai adquirindo mais consciência desta força que você tem, você se aproxima de mim em vibração, em qualidades. Está entendendo assim? Então, Gilberto, o que é que eu faço para sair desse mundo ilusório que jogaram a gente? É não ficar subordinado a ele, escravizado a ele. Ah, eu não posso viver sem comer minha carne vermelha. Hum, seu organismo precisa dessa. Não. Ah, eu não posso deixar de tomar minha cervejinha. Hum. Ah, eu não posso deixar de discutir minha política, a parte econômica, isso me atinge? Oh, mas atinge mesmo. Atinge mesmo porque você está vivendo nesse mundo que eles criaram. Ilusão, né? Ilusão. Eu conversando com uma pessoa uma vez, ele disse que, né, falando que a gente não deveria estar se afastando das políticas, ele disse que Jesus Cristo foi o maior político que o planeta já teve, tá certo? Então, a mente vai contestar uma pessoa dessa? Não. Por quê? Porque a mente dele está impregnada nessas vibrações, né, desse sistema que criaram e botaram ele, tá, se impregnou completamente, né? Aí só com a força, né, do progresso, da lei do progresso, que vai acelerando lentamente, né, na velocidade da natureza, ele não está parado, ele vai aumentando a vibração dele, ele vai ter que despertar a consciência dele um dia, e ele vai dizer, poxa, rapaz, como eu estava errado. Nada disso é real, né? Nada disso é verdadeiro. Poxa, por que eu não vi? Estava em minha cara, tão simples ali, e eu não vi. Mas não vê mesmo.
Não vê mesmo, certo? Porque a gente tem isso, né, mais evidente quando está desencarnado. Por quê? Né? Vamos fazer um exemplo aqui. Você está numa reunião, né, com 20 pessoas, né, e vocês estão conversando ali, estudando, né? Aí, um está vendo todos os outros 19, né? Cada um está vendo os outros 19, certo? Agora eu pergunto o seguinte: vamos supor que vocês 20 estão desencarnados, não estão encarnados, estão desencarnados, e estão nessa mesma reunião. Será que cada um de vocês está vendo os outros 19? Tá certo? Possivelmente um vendo um outro, ou dois ou três assim, mas os 19 é bem difícil, porque cada uma dessas pessoas está com a mente em um universo próprio, diferente dos outros. Então essas almas não se veem, só vão se ver as almas que estão com a mesma vibração na mente. Aí se vê. Essa é o princípio da obsessão, né? Quando estuda a obsessão. É o princípio da obsessão, né? Semelhantes, né? Se atrai, almas que estão com a... Porque a mente, a vibração da mente cria a aura com aquela mesma vibração e essa aura tem uma cor. Então as almas se veem pela cor da aura. A aura da mesma cor ela vê. Então, se nesta reunião as pessoas estão com auras de cores diferentes, porque tem conceitos diferentes do que está sendo estudado, ainda que não exponha, mas está sentindo, está pensando. Então, a aura, cada um tem uma aura de uma cor, então um não vê o outro, tá certo? Então, no plano físico aqui, onde nós estamos, a gente se vê fisicamente, mas não concorda um com o outro, porque cada um está vivendo em um mundo diferente. Ah, ele não concorda com nada do que eu falo. Né? Paciência, certo? Alguém está, né, tá num nível inferior ao outro, tá certo? Então, essa força moral é o conhecimento interior dessa força. Nós estamos precisando, né, já é o tempo, né, não é à toa que esse custo que poderia estar sendo levado para a humanidade na década de 50, né, na década de 50, está sendo levado hoje, agora, né, agora na 2025, era 1950, nessa década de 1950. Por aí já tem 50 anos, 2000 e mais 25, 75 anos. Não é à toa. Talvez naquela época, em 50, fosse mais difícil a gente entender isso que nós estamos entendendo agora. A espiritualidade faz tudo dentro da necessidade, certo? Então, hoje, agora, com esse estudo, a gente já para meditar. Uns vão ter curiosidade de saber, já é um caminho, a curiosidade, já é um caminho. Né? Outros vão descartar, não, isso é mentira, o cara é maluco. Olha a cara dele de maluco, olha como ele olha, é malucão mesmo. Tá, tá certo, não tem problema não. Né? Então, é isso que está nesse parágrafo aqui. Tá? A gente tem que, através da meditação, né, que a gente fala sempre, né, através da meditação, da introspecção, né, vamos ver aqui. Né? Ô Gilberto, ó, você, até agora você não errou nada aqui nesse, né? Mas também você não, mas também, oh Jesus Cristo, e agora? Acho que eu paguei por tudo.
mas não tem nada não. Ah, porque eu botei 13 aqui, mas eu venho aqui agora. Ih, Jesus Cristo. Eu tenho que apertar aqui para botar. Eu vou ver se recupera. Ah, estou ficando categoria, rapaz. Eu estou que estou, tá certo? Então, veja bem, nós temos que trabalhar a introspecção, porque nossa mente aqui, ó, está vivendo esse universo que colocaram aqui para gente, esse mergulho milenar nosso, né? Que estamos vivendo nesse sistema dele. E eles agora estão desesperados porque, né, nossa mente, os nossos centros de força estão progredindo, estão acelerando a velocidade vibracional. Em muitos, né, na lenta, né, velocidade do progresso da natureza, mas já está. E é o desespero deles, eles estão aplicando agora o quê? O medo, tá certo? Porque antigamente, quem era o contrário do amor? O ódio, né? O ódio. Hoje, o ódio foi substituído pelo medo, tá certo? Então, eles estão usando o medo para manter a gente escravizado. Não tenham medo de nada, nós somos almas. A gente é alma, não morre, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Pegar a mente e introspecção, entrar aqui, porque nós estamos mais próximos dele, que está nos ajustando, nos orientando, nos intuindo. A intuição dele vem direto, né? Já falamos isso, pro cardíaco. Não passa na mente, porque se passar na mente, impregna com essas impressões que a gente está aqui, e a informação é deturpada e a gente vai cair no, né, no medo e não vai fazer, não vai aceitar a intuição. Tá certo? Estão percebendo assim? Então, introspecção, vamos nos sentindo. No princípio, eu sei que não é muito fácil, certo? Mas vamos insistindo nisso, insistindo porque a gente vai com essa insistência de que nós somos essas energias e que cada centro de força nosso, não é? Ele está integrado em todo o universo, nas energias do universo, né? Que nós não somos uma partícula, nós somos esse universo e que a gente sente, né, as vibrações do universo de acordo com as vibrações do nosso centro de força. Então, trabalhando nisso, né, persistentemente, né, quando a gente falou aqui que a gente cria a forma, né, e manter o pensamento dela, né, não é ficar o dia todo pensando, não é certo? A gente criou a forma e, naturalmente, o nosso pensamento já está ligado a ela. E basta que a gente não duvide. A gente não duvidando, já beleza, já vai realizar. Né? Não é ficar na rua, não, eu tenho que manter alimentando esse meu pensamento aqui, eu não posso desistir. Eu estou trabalhando aqui, mas estou alimentando. Nada disso é fanatismo, isso é loucura. Entendeu? Cria forma e não desista dela, não duvide dela e está tudo bem. Tá certo? Era esse esclarecimento que eu queria fazer, que ficou mais ou menos uma dúvida, né? Poxa, se a gente vai ficar falando nisso o tempo todo, a gente não faz nada na vida. Então você pode criar várias formas, né? Quando lembrar dela, lembra com convicção, com certeza. Não preencha a forma, eu quero de tal forma assim, assim, eu quero isso, mas eu devo fazer dessa forma, daquela e tal. Não, eu quero isso e acabou. E a natureza vai lidar de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Né? Isso é natural, é automático. Não é que Deus chega e diz, não, aquele camarada ali, ele merece isso, vamos dar esse aqui, mas aquele não merece, não, vamos que... Nada disso. É a lei da afinidade. Né? Deus não interfere em nada, em absolutamente nada, nem Jesus Cristo, que é o enviado, né? Que é o padrinho nosso padrinho aqui do planeta Terra, né? Que cada planeta tem um Cristo, né? Além do Espírito que criou a humanidade.
tem essa pessoa, né, como Jesus, que está nos ajudando aqui. Tá certo? Então, diz assim, como em todos a gente já sabe disso, né? Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito. E a manifestação dos instintos, né? Quer dizer, o aspecto de baixa vibração, né? A energia de baixa vibração em determinado aspecto de um éter, né? Instinto e necessidade, porque quanto mais baixa é a vibração, mais fortes são os instintos e as necessidades são maiores, tá certo? Por quê? Porque essas energias são mais grosseiras, as necessidades são mais grosseiras, né? Veja bem, as pessoas que, né, nativas do planeta, né, está no quarto plano, né, búdico, entrando no quinto, certo? Então, a alimentação dessas pessoas, repare, né, é feijoada, é mocotó, é aquelas coisas mais pesadas, tá certo? Porque é essa energia que alimenta eles. Não dê arroz com bife que não vai saciar, né? Então, a mais grosseira das energias não é discriminação, não, é a lei do progresso, a lei da evolução, viu? Não estou dizendo nada de pejorativo que está discriminando as pessoas, não, por nada disso. É um aspecto que eles têm, tá certo? Então, tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e perfeito e a manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiras das energias, dos elementos que compõem o organismo. Quem são os elementos que compõem o organismo? Quem são os elementos que constituem os órgãos? Não é assim? Então, né, as energias dos elementos. Quem são essas energias? Né? Tem a equinaure, que é a condensação da matéria, né, orgânica, e tem, né, os átomos que constituem as células, né, as moléculas, as células, e essas células constituem os órgãos. Então, vem daí as baixas vibrações. A célula está manifestando, né, as sensações que estão sendo trazidas por essas energias, né? Então, esses instintos, tal, assim. O nosso centro de. Isso veja bem, é compatível, por exemplo, uma pessoa que tem. Nós estamos estudando epigástrico. Uma pessoa que tem um epigástrico bem desenvolvido, né, bem descondensado, né, a matéria que constitui o sistema digestivo dele é uma matéria mais sutil do que uma outra pessoa que tem o plexo epigástrico ainda com baixas vibrações. Então, as baixas vibrações aí vai constituir os órgãos, na matéria que preenche os órgãos, dessa baixa vibração. Estão entendendo assim? Então, os sistemas digestivos, né, não são iguais. Eles são iguais, mas não têm as mesmas necessidades, vamos dizer assim, dos alimentos. Então, tudo o que ele transmite é de acordo com essas energias. Tudo que, quando a gente diz assim, onde é que está aqui? Deixa eu ver. Está aqui embaixo, eu vou aproveitar logo e botar ele. Hum, Aqui. Tá? As energias mais sutis do éter, do ápas, emanadas pelo plexo epigástrico, essas energias mais sutis constituem a matéria do sistema digestivo mais sutil também, mais perfeita, né, menos condensada, menos densa. Está entendendo? Percebe? É de acordo. Então, um sistema digestivo já bem equilibrado, bem descondensado,
né? É porque o plexo epigastro dele já está com essa energia dessa vibração. Aí eu estou usando isso aqui, né? Mas esse parágrafo é para dizer outra coisa, tá certo? Então vamos subir aqui e ver de novo que a gente já vai encerrando, né? Então ele diz assim, ó, em cada manifestação de uma virtude ou de defeito, né? Participa vários centros de força, em tudo participa vários centros de força. Eu disse o pensamento tem energia cinética, tem energia potencial, tem a energia vital que é do prana, tem a energia táctil, não é assim? Tem todas as energias, certo? Então, para o pensamento é energia inteligente, energia do pensamento, né? A energia da inteligência, do pensamento, cinética, potencial, né? Tátil, vital. Tem tantas energias que funcionam, entram para a formação do pensamento, né? Então, diz assim, cada manifestação de uma virtude participa de vários centros de força. Ele está dizendo aqui que o Atlas a gente já tem conhecimento dele, né? Então é forma do sistema digestivo e tal, tal. Ele tem ligação em ordem ascendente, porque ele está no umbigo e o outro está no. Um está acima do umbigo, o outro está, né, no plexo, no pé do coração. Ele sobe. Ascendente para o plexo cardíaco, né? E como ele está ligado, o plexo cardíaco tem influência no estômago e no fígado, em parte do fígado, tá? Então ele também ele participa na manifestação da, olha a consciência, todas as energias, como a gente falou, tá vendo? Da força moral, a certeza, a convicção, das energias que constituem o seu ser e que estão sendo atuadas, tal, tá a mesma coisa que estava no outro parágrafo. Já viu como todos participam com a quantidade, né? Cada um dando a sua contribuição para aquela consciência, né, ser formada, né? Aí veja o plexo cardíaco, né? Olha, o epigastro está ligado ao cardíaco. O cardíaco emite toda a energia aos órgãos do sistema circulatório. A função é manifestar as vontades. O espírito se manifesta por ele, no caso da intuição, né? Que a gente disse, a intuição vem direta do coração, né? Então, a função é manifestar todas as vontades, é ele que faz manifestar todas as vontades do espírito. O espírito se comunica, né? Direto pelo coração, quando é a intuição. Aí vem pura, limpa. Se deixar passar na mente, já era, né? Aí veja bem, ó, em ordem ascendente se liga ao plexo braquial, que é da garganta plena. E depois o coronário, o coronário. Então, o coronário é tejas, o braquial é prana, né? O cardíaco é prítive e ele é apas. Tá vendo? Certo? Aí agora diz assim, tá? Vamos ver agora aqui o último parágrafo, né, que diz assim. As energias mais sutis do éter emanadas pelo plexo epigastro. É pensamento, né? As vibrações que chegam à mente através dos sentidos, os cinco sentidos, né? Vai para a mente. As vibrações que ficam gravadas nos centros inteligentes, que sempre estão mandando, né? Vibrações do chakra inteligente do chakra análico, e as impressões do perispírito, essas impressões que ficam, né? Sugando a energia da gente. Chegam ao chakra umbilical, todas elas vão ao chakra umbilical para se tornando real, para você sentir a sensação, o prazer, o sentimento. É o plexo umbilical, o chakra umbilical que faz isso. Está entendendo assim? Né? Então, chegam ao chakra umbilical, tornando reais os prazeres e sensações do homem, passando a atuar diretamente no cardíaco, fazendo manifestar a vontade. Percebe? Tá certo? Então, meditem, era isso mais ou menos que a gente queria estudar com vocês. Meditem sobre isso tudo que a gente estudou e veja que você é energia. Vá assumindo essa consciência, essa certeza, essa convicção, ainda que você não tenha assim uma clareza, não precisa, é normal, a gente está
vivendo numa lama mental que puseram e jogaram a gente nessa lama mental. Então a gente está preso a tudo, né? Fica preso a esses sistemas todos que eles colocaram aí, né? Então, mas nós não somos isso. Isso eles criaram e jogaram a gente. Vamos sair dela, tá? Introspecção, tenha já a certeza, a convicção, não, eu sou energia, eu não preciso disso, eu não tenho que seguir essas normas aí. Vou seguir porque senão me dá cadeia, né? Assim, do jeito que está, né? As pessoas agindo já com tanta, né? Voracidade das leis que eles mesmos criaram, é o desespero que as leis estão cambaleantes, né? Porque se a lei material, as leis que os legisladores criarem ou criassem fossem de acordo com as leis naturais, não tinha nada disso. Mas como elas não são de acordo com as leis universais, as leis divinas, elas estão perdendo a força, estão perdendo o sentido, cada um dá um sentido diferente nelas e age de acordo com o sentido que deu. Isso tudo está enfraquecendo, está criando uma torre de Babel, né? Todo mundo fala e ninguém entende ninguém. Então vem o desespero, né, e a rigidez né, no cumprimento dessas leis e tal, e tal, e tal, tal. Mas tudo isso é um indício né, de que isso tudo já está acabando, tá certo? Porque existe a lei do progresso. Nós temos o livre-arbítrio. Se a gente quiser sair desse ambiente, dessa lama, nós temos as armas que Deus nos deu. Estão sendo agora estudadas aqui, né? Nesse curso, nós estamos estudando isso, tá certo? Siga isso, vá tendo essa certeza, essa convicção de que você não é matéria, você é energia, e é energia livre. Você tem liberdade de consciência, você tem total liberdade de tudo. Você pode fazer tudo dentro das normas estabelecidas pelas leis, ó, leis divinas. E não são essas leis que estão aí, né, criadas pelos homens, né, elas estão, né, perdendo força, estão, né, criando confusão, né, na análise de cada uma, né? Então, tá certo? Bola para frente, né? A luz vencerá, a luz vencerá, ou já venceu, para muitos já venceu. Então, entra no nosso time. Vamos mostrar para aqueles que ainda estão duvidando de que nós somos energia e que essa consciência da força moral, essa certeza, essa convicção que somos energias, né? E que não estamos dependentes de nada, apenas seguindo a orientação do nosso divino ajustador que está em nós. Tá certo? Então, medite sobre tudo isso e recebam um fraternal abraço essênio e até a próxima semana, se assim o bom Deus permitir.